trazendo para você esse caso gravíssimo que aconteceu neste final de semana na Rua da Lama, aqui na capital Vitória. Você que está nos acompanhando, você veja comigo a imagem do momento em que esse rapaz é brutalmente golpeado com uma faca e em seguida ele não aguenta e cai. Esse é o momento da confusão, hein? Esse é o momento da confusão. Imagens mostram a vítima sentada ali num murinho e quando ele conversa com outro rapaz. Veja ali que o rapaz, ele pega uma faca e arrebenta essa facada no peito desse homem. Veja só que ele começa a ficar ferido, bastante ensanguentado, como vocês estão acompanhando aí. A polícia militar foi acionada, o SAMU também foi acionado, mas infelizmente, quando chegou, o Breno Rezende, de 25 anos, já estava sem vida. Você que está acompanhando o nosso Tribuna Notícias primeira edição, pode chegar comigo, pode chegar com a gente, que a partir de agora você vai ter a cobertura completa desse caso que aconteceu na Rua da Lama. E o pior disso tudo é o que pode ter motivado esse crime, esse assassinato, né? Esse caso, ele pode ter acontecido, veja só, por conta de uma briga, né? Por conta de uma briga. Uma briga por conta de R$16, que seria o valor de uma cerveja, né? Que segundo o rapaz que golpeou, a vítima não teria pago. A vítima falava que pagou, o rapaz falou que não pagou e aí foi uma confusão danada. A Suzy Faria, nossa delegada, está em cima desse caso, vai trazer as informações para a gente ao vivo aqui no nosso Tribuna Notícias primeira edição. E eu acho, parece que a Suzy está com um familiar, né? Parece que a Suzy está com um familiar dessa vítima e a pergunta que não quer calar também, ô Suzy, a polícia já identificou esse assassino? A polícia já identificou esse covarde que pegou uma faca e arrebentou ali no peito desse jovem, hein? Boa tarde para você. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, amigos do Tribuna Notícias. Já identificou, já sabe que inclusive é parente do dono do bar. Já estão na rua em busca de identificar e prender esse homem que covardemente atacou um cliente por conta de uma dívida de R$16, que seria o valor da cerveja que ele teria tomado neste bar. As imagens são fortes, mostram a estupidez de um ato que levou à morte Breno Rezende Carvalho, de 25 anos de idade. Você falou certo, eu estou com uma parente de Breno, a tia dele, a dona Patrícia Fernandes, que já me adiantou aqui que, inclusive, essa dúvida que tinha sobre pagar ou não pagar a cerveja de R$16 já foi retirada e não tem dúvida, sabe por quê? Segundo ela, o valor foi pago sim. Ou seja, Bruno morreu de graça e numa estupidez sem tamanho. Dona Patrícia, inicialmente a gente dá os nossos sentimentos aí à família por conta desse crime. E eu pergunto à senhora, como que vocês sabem que foi pago? Vocês viram o comprovante? Conseguem ter essa prova para mostrar que o caso foi extremamente estúpido? Certo. Nós recebemos pela manhã o comprovante tanto do Breno quanto dos amigos que estavam com ele, né? No momento que ele pagou os R$16 e os demais amigos também mandaram o comprovante pra gente, para poder mostrar que tinha sido pago. Mas nós tivemos informações que essa era uma prática comum que existia nesse bar. Muitas pessoas me procuraram através do Instagram para poder relatar e em algumas matérias tem as pessoas falando que demorou para acontecer algo pior, porque eles faziam isso mesmo, de cobrar mais de clientes e que demorou para acontecer. Infelizmente aconteceu com o meu sobrinho, tanto que o meu sobrinho resolve a situação e fica do lado do bar acreditando que já tinha tudo sido sanado, que já não tinha mais problemas. No momento que o rapaz vai, ele já vai com a mochila,
conversa com o Breno, que o Breno estava sentado, o Breno levanta e conversa com ele, o Breno não esboça reação nenhuma, ele começa a falar com o rapaz e esse assassino desfere a facada no Breno. O Breno demorou a perceber que tinha tomado essa facada. Foi um garçom de um outro bar que falou com ele. E até a amiga dele que estava junto não tinha percebido. Por isso que ele ainda desfere um soco, ele tem força para desferir um soco no assassino, né? Exatamente, ele tenta dar o soco ainda e ele até fala, tá maluco, cara? Porque ele não tá entendendo, ele tomou a facada e ele não viu, ele não entendeu. E aí esse rapaz do bar mostrou, falou, Breno, você tá saindo sangue. Aí ele olha pra blusa, a amiga também olha, o rapaz do bar tenta dar um monte de papel para ele poder estancar ainda, mas foi fatal. Aonde ele foi, o tamanho da faca que dá para poder perceber nas imagens foi muito grande. Para a família foi premeditado isso? Com certeza. Ele foi para matar meu sobrinho. Porque ninguém sai levando uma faca daquela e um carro esperando ele para poder dar fuga. O carro estava do lado para poder dar fuga para ele. Então, assim, a gente só quer justiça. A gente precisa que a justiça seja feita. R$16 o Breno jamais deixaria de pagar. Para quem conhece o Breno, sabe da índole dele, de como ele é. Então, assim, nós precisamos que essas pessoas sejam pegas. Não sei se foi o irmão que deu fuga, mas a gente sabe quem é. Inclusive, a polícia já está em campo. A dona Patrícia vai ficar mais um pouquinho com a gente aqui, porque nós vamos acompanhar a matéria que foi feita e que explica em mais detalhes o que aconteceu nesse fadídico episódio que acabou com a vida do Breno de uma forma tão estúpida. Vamos acompanhar? Imagens de vídeo monitoramento registraram o momento que Breno Rezende de Carvalho foi assassinado. Primeiro, ele aparece sentado em um bar, vestindo uma camisa branca. Em seguida, já está de pé, discutindo com outro homem. O desentendimento parece controlado, até que de repente o agressor atinge Breno no ombro. Ele reage, tenta golpear o suspeito, que se esquiva e foge. Só então a vítima percebe que foi atingida por uma facada. As cenas que você acabou de acompanhar aconteceram por volta de 4h40 da manhã nesse bar que fica aqui na Rua da Lama. Testemunhas contaram à polícia que o suspeito do crime seria um funcionário do estabelecimento. E o motivo disso tudo é o que mais chama atenção. Toda a confusão teria começado por conta de uma conta de R$16 que não teria sido paga no estabelecimento. Para quem mora na região e frequenta um dos pontos mais tradicionais da vida noturna de Vitória, a violência gera apreensão. Me sinto um pouco mais seguro aqui na parte da frente. Eu não costumo frequentar as ruas laterais, porque aí a gente não vê tanto policiamento passando aqui o tempo todo. Então me sinto realmente um pouco mais seguro aqui na parte da frente. E como tem sempre muita gente, está sempre muito aglomerado, quando acontece alguma coisa ou quando alguém fala que o fulano foi atacado ou alguém foi assaltado, normalmente o grupo da galera não consegue saber disso imediatamente. Você vai saber às vezes no dia seguinte que você estava no mesmo lugar onde aconteceu um assalto, onde aconteceu alguma coisa. É complicado porque eu que moro aqui perto na Rua da Lama, a gente frequenta muito aqui, né? E não é a primeira vez, como você disse. E a gente fica meio inseguro de sair aqui no final de semana, que a gente vive aqui com os amigos e aí acontece uma coisa dessa, a gente fica assustado. E muito perto, né? Muito perto da gente. Ver uma tragédia dessa, assim, é bem triste. Fim de semana sempre fica lotado de gente, adolescentes, tem a faculdade, o povo vem para beber, para curtir. E realmente eu não vejo nenhum policiamento, né? No departamento médico legal, familiares e amigos ainda tentavam entender o que aconteceu. Abalados, preferiram não gravar entrevista, mas relataram que a notícia da morte chegou logo no início da manhã. Em entrevista ao Tribuna Online, uma tia de Breno contou que o sobrinho tinha 25 anos, morava com a avó em Goiabeiras e era um rapaz tranquilo, estava feliz com a vida. Recentemente havia aberto uma loja de informática na capital. Mesmo com a recente reurbanização da Rua da Lama e o título de polo gastronômico, a segurança no local continua sendo preocupação para frequentadores. Olha, esse é um caso, Suzy e amigos de casa, que, olha, deixa todos nós, né, estarrecidos por conta da banalidade, por conta
dessa frieza, né? Por mais que o Breno estivesse devendo R$16, como é que pode terminar as coisas nessa situação? Mas veja que a tia jura aí, né? Jamais o meu sobrinho deixaria de pagar R$16. Agora a pergunta que a gente faz também, Suzy, e a tia que gentilmente nesse momento de dor, nesse momento infelizmente de tristeza, conversa com a gente e a gente agradece de coração a confiança, ele já tinha o costume de frequentar aquele estabelecimento? Ele já conhecia o pessoal ali daquela região? Ô tia, boa tarde para a senhora, Deus abençoe e console o coração da família, tá? Obrigada. O Breno, ele frequentava assim a Rua da Lama com alguns amigos, né? Nesse dia ele estava comemorando o fechamento do primeiro contrato, né? Sim. Com os amigos. E ele frequentava assim a Rua da Lama, próximo à residência da gente, né? Em Goiabeiras, fica bem perto ali. Aquele bar em específico ele ia? Ele ia, acredito que na região ali sempre, mas infelizmente neste dia ele estava nesse sofá da Hebe. Uhum. E a senhora tem essa informação que quem fez isso seria parente do dono do bar? Isso. Falaram na primeira matéria que a gente viu que foi um funcionário, porém nós depois recebemos a informação que a pessoa era irmão do dono. Porém, fazendo buscas, a gente viu que o bar está em nome da pessoa que desfere a faca. Oi. Ô Patrícia, uma outra Olá. questão também que eu queria tirar a dúvida com você. O Breno havia comentado com vocês alguma coisa que poderia ter acontecido antes entre ele e esse rapaz, já que a senhora mesmo fala aqui ao vivo com a gente que acredita que esse crime tenha sido premeditado, né? Ele chegou a comentar alguma coisa com alguém da família, se teve problema com alguém ali na região, ou vocês não sabiam de nada, hein? Não, jamais. O Breno é simplesmente uma pessoa que corria do problema. Ele nunca foi de arrumar briga, confusão. O Breno sempre foi uma pessoa bem tímida, bem calada. Ele não gostava dessas coisas, assim, de polêmicas, né? Sim. E ele dava problema, né? Ele não dava problema para ninguém. A gente recebeu os comprovantes de pagamento dele e dos amigos, né? Daquele momento. A informação que nós temos é que várias pessoas frequentam aquele bar e isso é um hábito comum de acontecer. E ele não quis pagar por algo que ele não devia. Ele saiu dali, foi pro bar ao lado e achou que estava tudo resolvido. Mas assim, o rapaz foi indiretar. Claro, ele tá com a mochila, vai em direção ao Breno para poder matar ele, né? Então assim, o Breno, a gente nunca viu o Breno se envolver em problemas nenhum, com os irmãos muito amorosos. O Breno perdeu a mãe tem 4 anos, vítima de Covid. Ele enfrentou uma situação bem difícil e começou a se reerguer, né? Estava feliz porque tinha montado o comércio dele de informática, fechado o primeiro contrato e foi comemorar com os amigos. Mas em hipótese alguma a gente ouviu falar que o Breno se envolveu alguma vez em confusão. Nunca isso aconteceu. Ô Patrícia, o que a família quer literalmente é justiça, é que quem fez isso pague por esse crime, por essa maldade, né? Exatamente, porque assim, ele vai pra cima do Breno, ele vai pra conversar com o Breno só balança a cabeça, o Breno não entende que ele toma facada, tenta desferir o soco no rapaz. E tinha um carro esperando ele, já estava premeditado o que ele ia fazer para poder dar a fuga para ele. Então, assim, nós como familiares e amigos, a gente só quer que isso não fique impune. Até porque as mensagens que a gente tem recebido nas redes sociais, que demorou para acontecer, mas infelizmente aconteceu com meu sobrinho, poderia ter acontecido com outra pessoa. Verdade. Porque eles têm o hábito de ser violentos.
cobrar mais. Tem uma moça que fala numa reportagem que poderia ter acontecido com ela isso há 10 anos atrás, que ela discutiu, que ela poderia ter tomado no soco. Então a gente vê que o local era assim. Então a pergunta que eu faço será que eles tinham um alvará do bombeiro para poder estar aberto, alvará de funcionamento, um alvará sanitário? Patrícia, com tantas coisas, esse cara já esteve preso. Então, assim, a gente tá inconformado com a morte do Breno, porque Patrícia, ele pagou por uma coisa que não devia. Inclusive, a gente está ali com a foto do principal suspeito de ter tirado a vida do seu sobrinho Breno. A gente está com a foto dele na tela. Esse homem é o principal suspeito, o rapaz sem camisa que aparece ali. Esse rapaz que está aí na tela. Se você tiver qualquer informação, denuncie para a polícia por meio do 181. Patrícia, muito obrigado. Muito obrigado pela sua confiança. Leve o meu abraço, leve o meu carinho, o carinho de todos da TV Tribuna para a sua família. Nós estamos aqui com as portas, a gente está aqui de portas escancaradas para que vocês possam usar desse meio de comunicação a voz de vocês também, tá? A gente vai continuar acompanhando esse caso, junto com a Patrícia, junto com a nossa Suzy. Qualquer nova informação a gente volta em torno desse caso. Obrigado, delegada. Obrigado, Suzy. Obrigado a Patrícia também, que Deus abençoe. Vamos que vamos.